E você viu a festa da nação rubro-negra em Brasília? É isso, rapaziada. Muita gente perguntando se o Paquetá será titular nessa final de Supercopa. Já já eu passo para vocês a provável escalação do rubro-negro. Em relação à parte de lá, o Corinthians, né? Os caras já estão colocando o time deles como campeão da Supercopa. É assim que a gente gosta. Bastante arrogância e que o Felipe Luiz use essa arrogância toda, coloque os vídeos lá, principalmente do Neto falando que já é campeão no vestiário, para os jogadores ficarem bolados e entrarem mais mordidos ainda para essa grande final. Em relação ao Wallace, a volta dos que não foram. Segundo o Globo Esporte, realmente as negociações com o Bragantino elas foram interrompidas e o atleta voltou para o rubro-negro, pelo menos temporariamente está treinando em separado. E sobre o ranking mundial, os melhores clubes do mundo, o Flamengo deixou para trás tanto o Arsenal quanto o Barcelona. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, deixe seu like, se inscreva na Flageral, que ela tem tudo da base ao profissional. E é hoje, nação rubro-negra, a maior final da história da Supercopa. Até porque são as duas maiores torcidas do Brasil. Tanto a torcida do Flamengo, conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, está fazendo uma festa insana lá em Brasília, quanto também a torcida do Corinthians está fazendo aquela festa. É uma grande torcida, uma caravana de mais de 70 ônibus de torcedores do Corinthians foram até Brasília. A nação rubro-negra não precisa disso porque temos torcedores espalhados pelo mundo inteiro. E aí, às 4 horas da tarde, a bola vai rolar com transmissão da GE TV, do Globo Esporte e com certeza os antes também vão parar para ver e torcer para o rival. Mas só que não adianta, né? Somos mais de 50 milhões de fanáticos mandando aquela positividade para dentro de campo. Paquetá está relacionado e o Saul também foi dar aquela moral para os jogadores do Flamengo. O Saul, que acabou de fazer uma cirurgia no tornozelo, não tem condições nenhuma de começar os treinamentos com o restante do elenco do Flamengo, mas ele quis estar presente para passar aquela positividade. Em relação ao Lucas Paquetá, muitos torcedores perguntando, né? Já que ele foi relacionado e já está treinando com o elenco do Flamengo, ele será titular nessa grande final? Vamos dar uma olhadinha aí no provável Flamengo para entrar em campo contra o Corinthians. Tá aí, esse é o provável rubro-negro para entrar em campo. Rossi no gol, lateral direito Varela, o esquerdo o Alexandro. Na zaga, Léo Pereira ao lado, ou de Léo Ortiz ou do Vitão, né? O Léo Ortiz não tem performado como performou no ano passado nesse começo de temporada, mas a gente sabe como é que é, né? Alguns atletas voltam em melhor fase das férias e outros numa condição um pouco abaixo, mas tem tudo aí para galgar melhores condições no decorrer do ano. Então por isso que existe essa dúvida entre Vitão e Léo Ortiz. Em relação ao meio-campo do Flamengo, Éric Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, né? Aí você me pergunta, poxa, mas por que o Jorginho não está como titular? Por que o Arrascaeta não está como titular? Galera, a última partida deu para ver notoriamente que os dois ainda não estão em condições físicas para poder iniciar uma partida. Mas caso o Flamengo precise, no segundo tempo, com certeza o Felipe Luiz olhará para o banco com carinho, tanto para o Jorginho quanto principalmente para o Arrascaeta. Em relação ao ataque rubro-negro, Pedro como nosso homem forte, centroavante, Plata como homem aberto ali pela direita, é um jogador que o Felipe Luiz gosta muito, né? Não só pela sua parte ofensiva, mas também pela sua parte defensiva. Ele consegue dar combate ali nos adversários de uma forma intensa nos 90 minutos de jogo. Em relação à ponta esquerda, na minha opinião, galera, eu entraria sem sombra de dúvidas com o Cebolinha como titular. Mas eu queria saber a sua opinião. Vocês colocariam o Cebolinha ou o Samuel Lino para iniciar essa grande final da Supercopa? Eu acho que o Cebolinha, nesse momento, está à frente do Samuel Lino. Meu palpite para esse jogo é humilde, 2-1 para o time rubro-negro, uma partida intensa, haja coração,
mas mesmo com o time sem estar completo, né, com os nossos melhores jogadores, Paquetá, pelo que vocês viram, vai começar no banco, Arrascaeta no banco, Jorginho no banco, eu confio muito nesses 11 que irão iniciar. E eu queria saber o palpite de vocês. Por favor, coloca aqui nos comentários. Com certeza o Corinthians não vai jogar pra frente, já não é uma característica do Corinthians ser um time ofensivo, ainda mais jogando com uma diferença de qualidade técnica, de elenco, como será na partida de hoje, né? Em relação ao favoritismo, galera, que deixe o favoritismo lá pro lado do Corinthians, conforme o Neto falou, né? Os caras estão arrogantes do lado de lá. O Neto falou que pode vir com o Paquetá, com qualquer um, que eles já são campeões da Supercopa. É assim que eu gosto. Quanto mais arrogante, melhor. E que o Felipe Luiz coloque isso no vestiário, passe o vídeo, reprise o vídeo do Neto falando que eles já são campeões, para mexer com o brilho dos jogadores e que a gente entre com toda a raça e vontade do mundo. Porque a gente entrar com bastante raça, na parte técnica, a gente sabe que é superior. E agora uma curtinha com vocês, que é sobre o ranking dos melhores clubes do mundo inteiro. Eu já adianto para vocês que o Flamengo ficou à frente do Barcelona, do Arsenal e, lógico, subiu algumas posições para o ranking do ano passado. Vamos lá dar uma olhadinha primeiro no ranking da América do Sul, mas antes disso, o critério da Federação Internacional de Estatística e História do Futebol é o seguinte: eles levam em conta apenas partidas oficiais e eles dão pesos diferentes, né, para competições nacionais e competições internacionais, com um júri composto por juízes do mundo inteiro, mais especificamente de 120 países. Vamos lá dar uma olhadinha aqui na América do Sul, que lógico, o Flamengo ficou na primeira colocação com 424 pontos, o Palmeiras na segunda com 384 pontos, Fluminense com 311 pontos e Botafogo na quarta colocação com 261 pontos. O Botafogo e o Fluminense estão nessa colocação por causa do Mundial de Clubes, né? O Fluminense chegou até, se eu não me engano, a terceira colocação, né? Chegou na semifinal, e o Botafogo performou bem contra o PSG e conseguiu chegar ali nas oitavas de final, né? Foi eliminado pelo Palmeiras. O Flamengo, mandando bem em todas as competições praticamente que disputou, ficou performando ali na primeira colocação disparado. E se a gente der uma olhadinha aqui no ranking internacional, a gente vai ver que o Flamengo está à frente do Barcelona, do Arsenal, do Borussia Dortmund, do Palmeiras. E aí, à frente do Flamengo apenas o Bayern de Munique, a Inter de Milão, o Chelsea, o Real Madrid e o PSG. É um ranking para deixar cada um dos rubro-negros muito orgulhoso, né, por causa da performance. Um ano de 2025 foi, para mim, um dos melhores anos que eu já vi na história do Flamengo. O pessoal compara com 2019, realmente, a performance do Flamengo em 2019 dentro de campo era uma performance melhor do que a de 2025, né? Tô falando de bola no pé, de como o time jogou por música, mas se a gente botar na ponta do lápis ali o elenco e os títulos que a gente conquistou, é uma temporada que bate realmente de frente com a temporada de 2019 e a gente chegando bem longe, né? Mais longe do que a gente chegou em 2019 no Mundial de Clubes, né? Em 2019 a gente lutou contra o Liverpool e agora a gente bateu de frente contra o PSG e levamos a partida para a disputa de pênalti, né? Chegamos muito próximo do maior sonho de todos os rubro-negros. Eu não vi o Mundial em 81, mas com certeza a gente conseguirá ver esse Mundial em algum momento. A gente espera que seja nessa temporada de 2025. E rapaziada, sobre o caso do Wallace Yan, segundo o Globo Esporte, as negociações elas foram interrompidas e o atleta retornou ao Ninho do Urubu. E nesse momento ele treina em separado. Não foi para a disputa da Supercopa, até porque não estava treinando com o restante do elenco. E também, como as competições do Sub-20 ainda não começaram, ele não foi reintegrado ao Sub-20. Então, em relação ao Wallace Yan, a situação é a seguinte: o Flamengo já tinha acertado uma venda de 10 milhões de euros para o Red Bull Bragantino e quando chegou a proposta oficial, o Red Bull mudou alguns termos, né? Principalmente em relação ao pagamento. Eles queriam um bônus muito maior do que o que foi combinado e um parcelamento a perder de vista também, que não foi combinado com o time do Flamengo, com a diretoria, melhor dizendo, rubro-negra. Então, por causa disso, o Wallace Yan, ele retorna. A gente vai ficar na expectativa, aguardando, para saber o desfecho realmente final dessa negociação, porque ela foi interrompida. Mas nada impede que ela seja retomada, dependendo do que o Bragantino ofereça numa nova proposta oficial. A verdade é a seguinte: o jogador já tinha até se despedido no vestiário naquela partida contra a Portuguesa, onde a gente conseguiu um empate no apagar das luzes, já tinha se despedido nas redes sociais, mas
é a famosa volta dos que não foram. Ele acabou sendo muito precoce ali em relação ao seu próprio anúncio de saída. O Flamengo internamente entendeu meio mal, segundo o Globo Esporte, e agora a gente fica aí na expectativa de novos capítulos dessa novela da saída do Wallace Yan. E você, acha que o Wallace Yan tem alguma chance de retornar ao elenco principal do Flamengo e gerar ganhos ali dentro de campo pro rubro-negro? Sua opinião é muito importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo.